dia a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. 1º de janeiro de 2022. A palavra do ano de 2022 é o ano do renovo. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Até aí. Em primeiro lugar, a mente renovada descansa totalmente em Deus. O nosso crescimento espiritual resulta da operação conjunta entre nós e o Senhor. Qualquer tentativa nossa de tomar a nosso cargo um trabalho que não nos compete é erro tão grave quanto de negligenciar a nossa parte. Uma das astutas artimanhas do inimigo é justamente levar-nos a nos envolvermos com tais coisas que estão completamente fora da nossa possibilidade de realização. Desse modo, nós nos desencorajamos tanto que, por fim, não fazemos nem o nosso dever, que está perfeitamente dentro da nossa capacidade. Vejamos o que é a nossa parte e qual é a de Deus nesse trabalho de cooperação. O cristão se reveste de Cristo, ato externo. Deus opera a transformação do coração, ato interno. Em momento algum, precisamos estar dominados pelos nossos desejos e sentimentos. Nós não somos governados por sentimentos e desejos, pois andamos pela fé. Cremos que à medida que ajustarmos a configuração exterior da nossa vida à vontade de Deus, da melhor maneira que pudermos, o Senhor ajustará os nossos desejos e sentimentos para que se harmonizem com os de Cristo. Não cabe a nós suprimir nem abafar os sentimentos. Temos apenas de controlar a sua expressão exterior, ao submetê-los a Deus. Uma vez libertos do cativeiro dos sentimentos, estamos preparados para realizar o plano de Deus para a nossa vida. Quando aprendemos o profundo mistério da fé, isto é, que Cristo, a esperança da glória, está em nosso coração, aguardando apenas o nosso assentimento, dado pela fé, para que a sua vitalidade opere, passamos a enxergar a questão das boas obras sob um prisma inteiramente novo. Muitos creem que as boas obras são atos que praticamos para Deus, em gratidão pela nossa salvação. Agora, compreendemos que cada ato desses é apenas uma oportunidade que Deus nos concede para liberarmos a vida de Cristo que há em nós. Assim, as boas obras não são ações que realizamos para Deus, mas algo que Ele preparou de antemão para nós. Efésios 2, versículo 10. Qualquer boa obra é sempre uma porta que um aspecto do caráter de Cristo seja implantado em nós. Mais que um gesto de reciprocidade, a graça de Deus é outra manifestação da sua graça em nosso favor. As obras precisam ser as que Deus preparou para nós. E Ele preparou justamente as que melhor se adaptam à nossa situação particular, ao nosso grau de amadurecimento e ao nosso futuro ministério. Obras que, por sua constituição, forneçam o máximo de oportunidade para a vitalidade de Cristo ser liberada em nós. Santificar não é apenas uma ordenança divina, ela também é promessa. Não é uma lista de deveres que o Senhor nos apresenta, é uma promessa de que Deus, pelo seu Espírito Santo, operará em nós todas estas coisas. Portanto,
Não é apenas a nossa vontade que está envolvida no processo, mas também a nossa fé e a nossa confiança. A vitória não depende de nós, nem das nossas próprias energias. Depende apenas de Jesus, que nos convoca a proceder assim. Ele é fiel e o fará. Cristo não vive em nós a fim de nos dizer o que devemos fazer com as nossas próprias forças, mas para transformar esse pesado e difícil dever em um glorioso. Assim será. Pelo poder da vida em nós, assim será. Em segundo lugar, a mente renovada enfrenta as dificuldades com a autoridade de Cristo. Cristo nos liberta do poder do pecado e do diabo. É verdade, não é? Entretanto, podemos estar certos de uma coisa. O antigo senhorio voltará a nos importunar. E qual é a nossa arma de defesa? Como impediremos que ele vibre o chicote novamente contra nós? Mantendo-o, tratando do assunto com um novo senhorio, dizendo-lhe que se entenda com o Senhor Jesus. Em primeiro lugar também, nesse assunto, podemos dizer que nós não podemos permitir que as nossas emoções nos iludam. As emoções são uma das armas mais perigosas que se utiliza o inimigo, o antigo senhorio. Quando ele nos acena com os antigos sentimentos que abrigávamos antes de Cristo nos libertar, como temores, dúvidas, culpa, desejos, preocupações, desespero, etc., esses são reativados e se fazem sentir de maneira intensa. Não os temamos. Tudo o que temos a fazer é ignorá-los e dizer: resolva o caso com Jesus. Talvez isso seja persistência, mas mais cedo ou mais tarde o tentador nos deixará. Terá de se retirar. Nós clamamos pelo nome do Deus Todo-Poderoso. A libertação operada por Cristo é como extirpar uma erva daninha que é arrancada pelas raízes. Na terra, ainda ficam as cavidades no ponto do terreno de onde as raízes foram retiradas. E essas cavidades não são preenchidas imediatamente. O que faz o inimigo, então? Ele se serve disso para introduzir pensamentos seus em nossa mente. Ele os coloca exatamente ali, no vazio deixado pela raiz. Justamente no lugar onde as lembranças podem ser reativadas facilmente. Onde as emoções que acompanhavam o mal ainda estão expostas e como que em carne viva. Mas uma vez reativadas as recordações, os sentimentos se exaltam. Nesse instante, a nossa fé está diante de outra prova. Iremos confiar na palavra de Deus e nas suas promessas. Apesar dos nossos sentimentos, apesar dos nossos pensamentos, apesar das nossas emoções. Lembremos-nos de uma verdade muito simples. Os sentimentos precisam se submeter à fé. O antigo senhorio não ficará para sempre, e depois que ele se for, nossas emoções se aplacarão. Em segundo lugar, não desanimemos se a tentação se repetir ou for frequente. A insistência é outra das armas prediletas do antigo senhorio. É possível que venhamos lhe resistir 1, 2 vezes, ou até 4, e depois venhamos nos cansar.
nos convence que ainda nós nos achamos sujeitos ao seu domínio. Então, abrimos a porta e permitimos que ele entre. Cada vez que encaminhamos o tentador a Jesus, a nossa fé no libertador é fortalecida. Portanto, se ele nos bater ruidosamente à porta e vociferar e retornar centenas de vezes, milhares de vezes, regozijemo-nos, pois se a cada combate nós o enviarmos a Jesus, nossa fé e confiança no Salvador estão sendo consolidadas. Em terceiro lugar, não pensemos que essa atitude exige força de vontade sobre-humana. Essa maneira de se obter vitória em Jesus não se baseia absolutamente na força de vontade, mas na fé. Fé na realidade e na autoridade de Cristo. Sem fazer uso de qualquer energia própria, mas apelando unicamente para a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ela nos diz: você terá de resolver a questão com o novo dono. E ele o faz sem temores, sem gritos, sem lutas, sem força de vontade, somente com fé e confiança numa autoridade que é indiscutível. É o que possuímos em Cristo, uma autoridade incontestável. A Bíblia nos fala: toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Em quarto lugar, abreviemos ao máximo os nossos contatos com o inimigo. Podemos, por exemplo, nos dirigir a Jesus em adoração e louvor. Essa atitude também nos resguarda do perigo de tomarmos a prática de transferir o caso para Jesus como se fosse uma regra, uma ação rotineira que seguimos com certo sucesso, mas que realmente não nos edifica em nosso relacionamento com o Senhor. Outra coisa que podemos fazer é colocar em prática um plano de intercessão previamente preparado. Ainda, outra maneira de nos livrarmos de uma conversa com o inimigo é nos entregarmos a uma tarefa de rotina. O importante é que agora é Jesus quem cuida de nós. Ele pagou o nosso débito e nos libertou. Esse modo de enfrentar o inimigo é baseado em princípios bíblicos perfeitamente válidos. Por exemplo, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós vemos isso em Romanos 6, 14. Agora, estamos debaixo de outro regime na batalha contra o pecado. O regime da graça, que é acionado por Cristo. Também a Bíblia nos fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, como nós lemos aqui no início. A mente renovada deposita a sua fé, esperança, confiança e amor em Jesus, que leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Também está escrito: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2, 6. A fé com que recebemos Jesus em nosso coração é a mesma pela qual vivemos. Durante o dia, as tentações, frustrações e problemas nos assaltam. Tomemo-los um por um e entreguemos todos ao Senhor. E assim, a nossa luta espiritual se transforma num contínuo desfrutar da presença de Cristo. O perdão unilateral é o segredo de recebermos o perdão de Deus. Quando perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus nos perdoa também.
Marcos 11, 25 diz: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se não concedermos o perdão unilateral àqueles que nos causam males, sabe o que vai acontecer? Estaremos atando as mãos de Deus e Ele não poderá nos perdoar. Alguém pode pensar que tal ensino anule o conceito de responsabilidade pessoal de cada um. Mas o que isso realmente faz é abrir caminho para que Deus opere no coração da pessoa. Quanto a nós, não sabemos se o outro recebeu o perdão, se o aceitou ou mesmo se apropriou dele, prosseguindo depois em sua carreira cristã. A nossa parte é simplesmente perdoar com toda liberalidade, sem esperar o pedido de desculpas. Isso não quer dizer que os culpados não precisem ser julgados. Precisam, mas tal julgamento não pertence a nós, mas a Deus. O Senhor não nos investiu com poderes de juiz, mas de perdoadores. Ele colocou em nossas mãos o poder do perdão, o perdão unilateral, cujo exercício resulta em mudanças drásticas que perduram por toda a eternidade. O terceiro item é: a mente renovada é paciente. Todo cristão experimenta períodos de espera em sua vida. São ocasiões em que lhes parece que Deus quase se afastou e nas quais tem de se suster pela fé, até que o Senhor ressurja. O modo como encaramos esses intervalos sombrios determinará se a resultante será positiva ou negativa. Tudo depende da nossa atitude. Ou nós entendemos o seu significado, ou apenas nos sujeitamos às circunstâncias. Jesus definiu o princípio divino para tais períodos quando disse: o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O objetivo de Deus ao nos conduzir a uma experiência dessas é gozarmos tal alegria. E a verdade-chave a ser lembrada nesses momentos é a seguinte: Deus não está parado, Ele está atuando. Nenhuma outra promessa, nenhuma outra verdade poderá reanimar o nosso coração, infundindo-lhe nova confiança, como a certeza de que Deus está agindo. Para sermos vitoriosos nesses momentos de esperas da vida, é necessário o conhecimento básico e confiança. Primeiramente, precisamos saber que o Senhor tem um plano e que Ele está agindo, porque existe um propósito para cada um de nós. E, em segundo lugar, temos de nos apegar a esse conhecimento básico e confiar na palavra de Deus. E, por último, precisamos perseverar, ou seja, ficar firme em nossa posição de confiança na palavra de Deus. Os planos de Deus sempre requerem outro processo que se desenrola num certo período de tempo. O tempo determinado por Deus. O fator tempo é sempre determinado por Deus e nunca por nós. E se nós não contemplarmos Cristo o bastante para receber dele uma ideia do tempo de duração quanto a determinada situação, isso pode provocar em nós grande sentimento de frustração. A Bíblia nos exorta a que olhemos para Jesus com a convicção e com a certeza de que Ele vai terminar
obra no prazo marcado. Em quarto lugar, a mente renovada aceita disciplina. O processo de desenvolvimento espiritual do cristão se resume apenas uma coisa: aprender a recorrer a Cristo em toda e qualquer circunstância. Deus usa vários recursos para nos levar a nós nos tornarmos dependentes de Jesus Cristo. Ele se utiliza de um agente especial denominado dificuldades. É a ferramenta que Deus designou para sondar as profundezas do nosso coração. As dificuldades expõem as nossas fraquezas para que busquemos a energia que vem do Senhor. E essas fraquezas podem ser circunstanciais, isto é, as coisas de que dependemos e que estão fora de nós. E podem ser também as debilidades do caráter, as fraquezas interiores. As dificuldades, como sabemos, podem nos tornar amargurados. Tudo depende do modo como cada um reage diante do sofrimento. Se dermos lugar ao ego, aos nossos sentimentos, então as dificuldades só poderão nos deixar amargurados. O mesmo acontece se buscarmos nos livrar delas através dos nossos próprios esforços. Entretanto, se em meio aos problemas voltarmos a nossa atenção para o Senhor, em vez de olharmos para o nosso ego, esses problemas poderão nos aperfeiçoar. Cada obstáculo que encontramos em nossa caminhada deve ser motivo para indagarmos o que há em nós que deve ser retirado. Quando examinamos a situação por esse prisma, imediatamente reconhecemos a ação de Deus, a sabedoria do Senhor no planejamento de todos os fatos que ocorrem conosco. E por fim, a mente renovada ora com toda a confiança. Quando Jesus disse aos discípulos que orassem com perseverança, queria dizer que orassem até conseguir uma resposta afirmativa. Vamos então considerar 5 pontos chaves para termos a oração atendida. Primeiro, pensar como Deus pensa. Os pensamentos de Deus raramente dizem respeito apenas a nós. Geralmente, o Senhor pensa em nós em relação aos outros, principalmente em relação aos outros irmãos em Cristo. Conserve os olhos bem abertos e os ouvidos atentos para descobrir se ele está dizendo o mesmo a outra. Segundo lugar, é necessário ter os sentimentos de Deus. Como sabemos, Deus é benigno, é misericordioso. Ele se entristece e se aflige pelo seu povo. Deus se ira, ele odeia o pecado e a iniquidade. Quando nos reunimos com outros cristãos, muitas vezes nós simplesmente externamos os nossos sentimentos. Precisamos estar atentos aos sentimentos de Deus para que possamos expressá-los, já que as emoções que externamos contagiam outros. Em terceiro lugar, devemos desejar a concretização dos desígnios de Deus. Muitas de nossas orações não são respondidas porque tentamos servir e obedecer a Deus, sem realmente desejar a realização dos seus planos. É preciso que fiquemos profundamente envolvidos com os interesses de Deus. Para querer a realização dos planos de Deus, teremos de sacrificar qualquer coisa que interfira neles. Em quarto lugar, devemos falar as palavras de Deus. Nossas palavras podem expressar, quando muito,
anseio ou esperança. Mas as de Deus manifestam a intenção que Ele apoia integralmente. Se quisermos que as nossas orações sejam atendidas, precisamos aprender a expressar as ideias divinas e não as nossas. Se desejamos falar as palavras de Deus, temos de estar dispostos a receber instrução e correção, também com o auxílio dos irmãos em Cristo. E, por último, precisamos executar as obras de Deus. Realizar as obras de Deus significa fazer tudo o que está ao nosso alcance e confiar que Deus fará o resto. E eu pergunto a você, qual a conclusão de tudo isso? Jesus resumiu tudo no seguinte: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Mas o mais importante no assunto da oração é o uso da frase em nome de Jesus. A esse grupo de palavras está associada uma das mais notáveis promessas das Escrituras. E sabe qual é? A resposta da oração. E é em nome de Jesus, neste momento, que eu convido você a fazer uma oração. Nesse ano do renovo, 2022. E você vai repetir assim comigo. Neste ano do renovo, eu recebo a minha Constituição como herdeira, consagrada e abençoada do Deus vivo. Eu oro a palavra de 2 Coríntios 9:8, em que Deus pode fazer-me abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu declaro que o Senhor se mostrará zeloso da minha casa e as suas bênçãos me alcançarão. Eu e minha família seremos honrados, colocados por cabeça e não por cauda. Eu tomo posse que viverei um renovo e crescerei no conhecimento do Senhor em minha vida financeira, familiar, sentimental, espiritual e física, porque o Senhor me prosperará, enriquecerá, e todos saberão que eu tenho uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, o ano de 2022 será o ano de ter uma vida renovada, porque Deus é poderoso para me dar infinitamente mais do que eu estou pensando ou pedindo. E eu declaro que eu viverei a multiplicação do Senhor. Da mesma forma que Pedro, André, Tiago e João, eu viverei a pesca maravilhosa, em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra no meu espírito e tomo posse de todas as bênçãos apostólicas e começo, desde já, a viver o renovo, agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Amém e graças a Deus.